até pode levar, mas que eles fiquem dentro da sua mochila e você não retire eles durante a sua prova. Então, eu vou ler aqui que são alguns. Vamos lá. Primeira coisa, caneta que não seja preta. Você tem que levar uma caneta preta. Caneta que não seja de tubinho transparente. A caneta do Enem precisa ser de tinta preta e tubinho transparente. Lápis, borracha, régua, lapiseira. Você não pode levar nada disso no Enem, a menos que fique na sua mochila. Você também não pode levar boné, chapéu, óculos escuro, relógio, celular, fone de ouvido, calculadora e papéis com anotações. Livros, papéis, qualquer coisa desse tipo. Você até pode levar, mas eles têm que ficar dentro da sua mochila. Então agora vamos falar sobre como se vestir no dia do Enem. Gente, isso é importante por quê? Porque você pode acabar passando frio ou passando muito calor no dia da sua prova. Como o Enem é feito no país inteiro e são escolas públicas, escolas particulares, universidades que aplicam o Enem, você nunca vai saber como vai estar a sua sala de prova. Se vai ter ar-condicionado, se vai ter uma janela entrando um sol e deixando tudo muito quente. Então é muito importante que você se prepare para isso. Vai com uma roupa fresquinha, uma blusa, um short, uma calça, como você se sentir confortável, e leve um casaco. Porque caso esteja frio, você esteja preparado, e caso esteja calor, é só você não colocar o casaco e você também vai estar preparado. Então agora vamos falar sobre o local de prova. Como você chegar ali e entrar para a sua sala. A primeira coisa é, os portões do Enem abrem meio-dia para você já poder entrar para a escola, para a universidade que é, e ir para a sua sala. Mas eu recomendo para você chegar antes. Se abre meio-dia, chegue 11 horas, chegue 11h30, chegue um pouquinho antes, porque todo ano tem os atrasados do Enem, e a gente sabe que muitas pessoas às vezes pegam engarrafamento, às vezes erram o local de prova, então, por favor, chegue antes para não ter nenhum problema. Quando você chegar na porta da sua sala, vai ter um fiscal de prova que vai pedir sua identidade, você vai entregar para ele, vai assinar um documento falando que você foi ali no Enem, que você está presente no dia. E você vai receber um saquinho para você colocar o seu celular lá dentro e lacrar. Mas antes de colocar o celular dentro desse saquinho, confere se o seu celular está desligado. Por quê? Porque se durante a prova esse celular que está lacrado com seu nome tocar, você está automaticamente desclassificado do Enem. Então, por favor, pessoal, confere se o celular está desligado para você não correr nenhum problema, tá bom? Quando você receber esse saquinho, você precisa colocar o seu nome ali e um número de telefone. Parece bobo falar, mas esse número de telefone serve para que você, caso esqueça o celular ali ou perca o celular ali, eles possam entrar em contato com você e devolver o seu celular. Então, se você coloca o mesmo número que está do telefone que está ali dentro do saquinho, eles não vão conseguir entrar em contato com você. Então, por favor, coloque um número de alguém da sua família, de algum amigo seu, de um namorado, namorada, para que você possa ter o contato do Enem com você. Quando você entrar na sua sala, você vai precisar escolher onde você vai sentar ali na sala. E eu recomendo você sentar longe de portas, janelas e ar-condicionado. Por quê? Longe de portas, porque durante a prova as pessoas vão ficar indo no banheiro, vão ficar saindo, entrando, vão acabar saindo antes de você. Isso, esse abrir e fechar da porta vai acabar te distraindo. Longe de janela, por quê? Porque pode estar um sol forte bem em cima de você e você acabar ali ficando morrendo de calor. E longe de ar-condicionado, porque pode ser que o ar-condicionado esteja muito frio e você receba aquele vento do ar-condicionado direto em cima de você. Então é muito importante ficar longe dessas três coisas. E agora você escolheu onde vai sentar, já sentou ali, então eu recomendo para vocês que tire todos os seus pertences, já bota ali em cima sua caneta, sua água, pelo amor de Deus, não coloca a água em cima da mesa, bota a água no chão do seu ladinho, para que caso essa água não vire, não manche a sua prova, não molhe. Olha, gente, é importante, não existe prova reserva no Enem. Então, se Deus me livre acontecer alguma coisa com a sua prova ali, vai dar ruim. Então, você bota sua água no chão, bota tudo que possa sujar a prova no chão. Agora vamos para a próxima dica, mas antes, deixa seu like aqui no vídeo caso ele esteja te ajudando. Então, agora vamos falar sobre a prova em si. Como vai ser
receber a prova, como vai ser preencher tudo ali. Então vamos falar sobre isso agora. Antes de começar a prova, eles vão dar ali para você um caderno de questões, que é onde vai estar as suas questões para o Enem, e vão também te dar uma folhinha, que é o seu gabarito, e também a sua folha oficial de redação. Normalmente é o gabarito na frente e nas costas é a sua folha de redação no primeiro dia, né? No segundo dia é só o gabarito. E você precisa preencher aquele gabarito com as suas informações, mas não preencha sozinho. Normalmente, os fiscais da prova, os aplicadores, estão ali na frente, vão ensinar vocês a preencher direitinho, a colocar seu nome, tudo certinho. E tomem cuidado. Normalmente, eu recomendo muito que você preencha com a ajuda deles, com o auxílio deles, para que não erre nada ali e fique tudo certinho, tá bom? Quando chegar 1h30 da tarde, vai tocar um sinal avisando que você pode começar a fazer sua prova. E eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui em cima e aqui na descrição também, contando quais foram as estratégias que eu usei no meu ano do Enem, que eu fui aprovada na UFRJ. No início desse vídeo aqui, eu falei para vocês que não podia usar relógio no Enem. E realmente não pode. É proibido usar relógio no Enem, mas não precisa se preocupar, porque lá vai ter um marcador de tempo. Vai ser uma folha assim, com um tempo de prova, e vai ficar lá no quadro. E de meia em meia hora, o fiscal de prova vai tirar, assim, para avisar para você que foi 30 minutos já de prova. Quando chegar na última 1 hora, eles vão começar a tirar de 15 em 15 minutos os papeizinhos. Eu vou deixar aqui do lado para vocês uma representação disso, para vocês enxergarem melhor. Mas basicamente é isso, fiquem tranquilos, vocês vão conseguir ver direitinho o tempo passando durante a prova. E se você quiser ir no banheiro, sair da prova para beber água, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você faz normalmente é levantar a mão, você avisa para o seu fiscal que você quer falar com ele, se comunicar com ele, ele te chama até o início da sala, você vai lá, explica para ele, né, quero ir no banheiro, e ele chama um fiscal que fica no corredor para te levar no banheiro. Mas olha só, antes de você ir no banheiro, eu recomendo o seguinte, vá sem nada, absolutamente nada no bolso. Por quê? Porque já tivemos casos de alunos que levaram carteira, moeda, e quando você vai no banheiro do Enem, muitas vezes eles passam um detector de metal em você. Pra ser bem sincero, todas as vezes que eu fui no banheiro, passaram um detector de metal em mim nos últimos Enem. Então, se você tiver moeda, teve casos de alunos que tinham moeda no bolso e foram desclassificados porque o detector de metal apitou. Então, gente, tomem cuidado. Não vão com moedas nenhuma durante o bolso. Mas não precisa se preocupar, vai ser tranquilo. Vai só o detector de metal, vai dar tudo certo, você vai. Só não vai com nada no bolso. Vai sem embalagem, vai sem moeda, sem chave, sem nada disso para não ter nenhum problema. Outra coisa muito importante também é vocês não conversarem com ninguém durante esse caminho indo no banheiro ou lá dentro do banheiro. Por quê? Porque é extremamente proibido você conversar com pessoas durante a sua prova. Se algum fiscal pegar você conversando e tiver meio de mau humor, pode acabar te eliminando. Então tomem cuidado. Então agora vamos falar de coisa boa, que é o final da prova, ir embora, você já fez a sua prova, dever cumprido, vai para casa. Mas como é que é essa ir para casa? Como é sair da prova? O que você precisa levar para ir embora, etc. A primeira coisa que eu digo para vocês é esse caderno de questões que está com você, você pode levar para casa ele, mas você precisa esperar os últimos 30 minutos de prova para você levar. Quando faltar só 30 minutos para a prova acabar, os fiscais vão avisar, olha, vocês podem sair já com o caderno de questões, aí você pode ir embora com ele. Se você quiser ir embora antes dos últimos 30 minutos, você não vai poder levar ele. E eu, sinceramente, recomendo que você leve eles. Por quê? Primeiro que você já vai saber quantos acertos você fez, né? Depois que o Enem passar, depois que os 2 dias do Enem passar, não corrige o gabarito antes, porque o gabarito oficial não vai sair antes. Corrige só quando tiver gabarito oficial, tá bom? Quando o gabarito oficial sair, você corrige ali, você vai saber quantas questões você acertou, você vai saber quais questões você errou. E caso você tenha acertado bastante questões e passe, ótimo, você soube ali quantas questões você acertou com um certo spoiler. E caso você não passe, é muito bom, por quê? Porque você vai estar ali na sua mão exatamente os seus acertos e os seus erros. Então você vai poder consertar de uma forma linda para o próximo ano. Eu digo para vocês, em todo o Enem que eu fiz, eu trouxe o meu caderno de questões, porque eu sabia exatamente o que eu tinha errado. E era muito bom. No início do ano seguinte, uma coisa que eu sempre fazia é pegar a prova do Enem e ver o que eu tinha errado, ver quais matérias, e eu fazia uma listinha. Por exemplo, história, eu errei história geral, alguma coisa sobre Getúlio Vargas, por exemplo. Eu anotava
prova lá, porque aí eu ia dar mais ênfase nesse próximo ano. E se você é do bonde que só sai quando termina, só sai apagando a luz da sala, você vai ter que esperar mais 2 pessoas para sair junto com você. Os 3 últimas pessoas que ficam na sala de prova têm que sair juntos. Vocês têm que assinar um terminho lá, junto com os corretores, e vocês saem junto com eles, porque eles saem com as provas, tudo certinho. Para fiscalização é burocracia do Enem. Mas se você for um dos 3 últimos, saiba que você vai ter que esperar um pouquinho, 5 minutinhos, para sair os 3 juntos, tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os possíveis. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal para receber mais dicas sobre o Enem, para saber mais. Deixa eu ver aqui. Carol disse que ela tá levando umas 10 canetas, tá certa. Faça isso. Leva umas 10 canetas, melhor prevenido que remediar, né? E aí, deixa eu passar para vocês aqui, ó. Vou passar para vocês aqui a estratégia que ela usou, né, para ser aprovada. Né? Quais são as estratégias que ela usou para ela fazer o Enem. Certo? E aí, esse aqui não, peraí. Gente, eu perdi o vídeo aqui. Meu Deus do céu. Não achei o vídeo. Então, nós vamos seguir para esse assunto aqui, ó. Finalizar. Manda sim, viu? Manda sim, tá? A gente vai começar a assistir esse vídeo hoje e semana que vem a gente. Ó, e quinta-feira, semana que vem. E quinta-feira a gente termina, tá bom? Vou fazer um resumão aí de toda a história aí, que assuntos que caem no Enem, tá bom? Pessoal, eu vou te mandar depois o link do vídeo, Caroline, sobre o que fazer na hora da prova, tá bom? Vamos lá.
Deixa eu crescer essa tela aqui. Você não se perder. Além disso, pessoal, a nossa economia também teve alguns chamados. Eu vou começar te explicando quais que são as fases da história do Brasil, como que a gente divide a história do nosso país, para aí sim eu entrar em detalhes. Pessoal, a nossa história não começa com a chegada dos portugueses em 1500. A história do Brasil é dividida em 5 etapas. Primeiro é o período pré-cabralino, né, no caso, antes da chegada dos portugueses. Então, história indígena. Depois a gente tem o período colonial, que foi quando Portugal chegou, começou a estabelecer uma colonização, começou a administrar o Brasil. O período colonial termina justamente com a independência do Brasil em 1822. A partir daí, pessoal, a gente tem o período imperial. A gente tem o primeiro reinado, que foi o governo do Dom Pedro I. A gente tem o período regencial, que é quando Dom Pedro II era criança e não estava conseguindo governar. E aí a gente tem o segundo reinado, que é quando o Dom Pedro II estava governando o Brasil. E a fase imperial do Brasil, pessoal, acaba justamente com o fim da escravidão em 1888. E no ano seguinte, em 89, a gente tem a proclamação da República. E finalmente nós temos o Brasil República, que é a partir do momento que o Brasil se tornou uma república, e eu vou explicar tudo para vocês sobre os nossos presidentes, a nossa ditadura militar e tudo mais. Não se preocupem que eu vou avisar para vocês quando que vocês precisam saber as datas de cor, ok? Não precisa memorizar números, mas eu tô fazendo aqui uma linha do tempo para você não se perder. Além disso, pessoal, a nossa economia também teve alguns chamados ciclos econômicos. Os 4 principais ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil foram, primeiramente, o pau-brasil, que o pau-brasil é tão importante que deu o nome do nosso país. O Brasil se chama Brasil por causa dessa maldita dessa árvore. Segundo, o açúcar, que foi cultivado pelos portugueses, fez um tanto de gringo tentar invadir o Brasil. Sabia que quase que a gente está falando francês ou holandês nesse vídeo? Os franceses, os holandeses ocuparam o Brasil, governaram o Brasil por um tempo, e o Portugal teve que meter uma porrada neles para eles irem embora. Então nós também tivemos o ciclo do açúcar. Depois disso a gente teve o ciclo do ouro, que foi quando descobriram o ouro aqui em Minas Gerais, trouxeram caos e destruição, e aí o ouro decaiu, né? Tiraram tudo que podia daqui do Brasil, e aí começaram a plantar café. Óbvio, tivemos outros produtos econômicos importantes? Sim, a gente teve borracha, teve algodão, teve muitos outros, mas os 4 principais ciclos econômicos que nós tivemos foram pau-brasil, açúcar, ouro e café. Perfeito? Então, bora começar aí com o nosso período pré-colonial, pré-cabralino. Vamos falar de história indígena, galera. Todo ano cai no Enem. Presta atenção aqui. Fica comigo, que vai cair isso no Enem. Então presta atenção agora para você já garantir pelo menos uma questão na sua prova. O primeiro conceito que eu vou te passar é o conceito de eurocentrismo. Por que muitas vezes a gente começa a estudar a nossa história a partir de 1500? Por que muitas vezes a gente acha que o Brasil só começou quando os europeus chegaram aqui? Porque a nossa história, pessoal, foi escrita pelo ponto de vista dos europeus. Isso é o eurocentrismo. É escrever a nossa história com base do ponto de vista do outro. E isso, obviamente, não é legal. Isso apaga a nossa história e isso reduz a nossa população. O próprio termo índio é um termo eurocêntrico. O nome mais correto para a gente falar dos indígenas são povos nativos, povos originários, justamente porque, como os europeus, primeiramente, eles achavam que quando eles chegaram no Brasil, eles estavam na Índia, eles chamavam a nossa população de índios. Tanto que em alguns idiomas não existe nenhuma palavra diferente para falar de índio indígena do indiano. Em inglês, por exemplo, é Indians para falar da galera que nasceu lá na Índia e da galera que é povo originário. E outro termo que também não é mais utilizado é o termo descobrimento do Brasil. Isso porque o Brasil sempre existiu e a gente tem uma história muito rica desde antes dos portugueses terem chegado aqui. Hoje a gente fala mais em achamento e conquista do Brasil. Porque vocês acham que os indígenas entregaram tudo de mãos abertas para os portugueses? Óbvio que não. Houve muitas guerras e muitos conflitos. Mas quem que eram esses povos indígenas? Quem que ocupava o Brasil? Quem são os primeiros brasileiros antes da gente existir? Galera, estima-se que haviam mais de 5 milhões de pessoas morando no Brasil antes do primeiro português chegar aqui. Mais de 1.400 idiomas diferentes eram falados aqui no Brasil. A gente tinha várias populações com sua própria cultura, com sua própria religião, com sua própria língua e com seu próprio modo de viver. Os nossos povos nativos não eram unificados. Muito pelo contrário, muitas vezes eles brigavam entre si. E os portugueses até mesmo tiraram vantagem disso.
e colocavam um para brigar contra os outros, para os portugueses no final chegarem e conquistarem tudo. Mas por mais que houvesse centenas de povos diferentes, a gente tem os principais troncos linguísticos, né? Ou seja, famílias de idiomas e famílias culturais. E esses 4 principais troncos são, primeiramente, o Tupi-Guarani, que é uma família que eu tenho certeza que vocês já ouviram, não só porque eles eram os mais numerosos, mas também porque quando os portugueses chegaram, foram os primeiros indígenas a terem contato com os europeus. Também temos o tronco G ou Macro-G, Caraíba e Aruac. Mas como vocês estão vendo no mapa, eram muitas e muitas famílias linguísticas. E obviamente, pessoal, desses mais de 1.400 idiomas que eram falados no Brasil, pouquíssimos sobreviveram. Das mais de 5 milhões de pessoas que habitavam o Brasil, menos da metade chegou aos nossos dias atuais. Isso porque houve um genocídio da população indígena. Eles foram sumariamente assassinados, pessoal. Seja por meio de doenças, seja por meio da violência, seja por meio de guerras, seja por meio da escravização. Então, desde o início, pessoal, a chegada dos portugueses foi absolutamente catastrófica para os nossos indígenas. Representou o maior apocalipse, ok? A gente teve populações inteiras morrendo em questão de meses. Todo mundo, toda uma aldeia destroçada. E algumas características dos nossos povos indígenas que todas as populações têm em comum. Eles viviam majoritariamente da pesca, da caça, do cultivo, e não só a cultura deles, mas a religião também pregava uma união com a natureza, no sentido de que, diferente da ideologia cristã que prega que Deus deu a terra para o homem, usar a terra para o homem, se abastecer da terra para o homem, fazer o que quiser com a terra, os povos indígenas acreditavam que eles eram um com a natureza, que eles não estavam acima, que eles não eram superiores do resto, que eles tinham que conviver e respeitar. E não só isso, os indígenas tinham uma visão completamente diferente do trabalho. Eles não tinham essa lógica de produção, essa lógica industrial, essa lógica capitalista de eu preciso trabalhar o tempo todo, eu preciso acumular riqueza, eu preciso ter um grande império. A lógica indígena era: eu vou trabalhar o que eu preciso para sobreviver e o resto do meu tempo eu vou gastar vivendo com a minha comunidade, praticando a minha religião e sendo feliz. Eles tinham uma cultura que era completamente o contrário da cultura de trabalho europeia, que é muito centrada no tempo e na produtividade. E justamente por isso, quando os indígenas começaram a ser escravizados, houve um choque cultural muito grande, porque os indígenas paravam e literalmente muitas vezes perguntavam aos portugueses: por que vocês trabalham mais do que vocês precisam para sobreviver? Por que você não só trabalha o que você precisa e aproveita a sua vida? Por que você não vive mais com a sua comunidade? Por que você está tirando todas as árvores que consegue para enviar para a Europa, sendo que você não precisa disso tudo? Então é óbvio, pessoal, que nenhuma cultura no mundo é compatível com a escravidão, mas a cultura indígena principalmente, porque isso, a forma dos indígenas de verem o mundo, fez com que os europeus acreditassem que eles eram preguiçosos, que eles não eram bons trabalhadores, e preconceitos que muitas vezes a gente vê até hoje. Até porque muitos indígenas que eram escravizados se recusavam a trabalhar para os portugueses, justamente porque, de acordo com a cultura deles, a caça, a pesca eram os trabalhos masculinos e a agricultura era um trabalho das mulheres. Então muitos indígenas eram escravizados, os seus senhores falavam: vai trabalhar na cana de açúcar, e eles falavam: não, porque culturalmente isso não é a minha tarefa, culturalmente não é o meu ofício. Além de que, como os nativos estão aqui e sempre estiveram, eles conheciam a própria terra. Então os indígenas muitas vezes conseguiam fugir, desaparecer no meio da mata e eram escravizados muito difíceis de serem recuperados. Tanto que a gente vai ver que daqui a muito pouco a mão de obra indígena vai ser trocada pela mão de obra africana. Mas não se enganem, pessoal, mesmo depois de que foi proibido por lei a escravidão dos povos indígenas, eles continuaram sendo escravizados ilegalmente. E um fator importante para falar para vocês ainda sobre história indígena é que a Igreja Católica, ela tem um papel muito importante em toda a história do Brasil, pessoal. Por quê? Desde antes dos portugueses chegarem aqui, galera, o que estava acontecendo na Europa no início do século XVI foi a Reforma Protestante. Novas religiões começaram a surgir e a Igreja Católica, que sempre foi poderosíssima, estava sendo ameaçada. Então, por causa da religião luterana, que acabaram virando até evangélicos e tudo mais, os calvinistas, os anglicanos, por causa dessas novas religiões surgindo, a Igreja Católica fez um plano que chamava Contra-Reforma. Eles queriam expandir a religião católica, eles queriam voltar a ser poderosos como eles eram antes. E parte desse plano da Igreja Católica para recuperar o seu poder era justamente catequizar essas novas terras. A Igreja Católica pensou: novos lugares estão sendo descobertos, novos países com novas pessoas que a gente não conhece. Vamos tornar
tornar essas pessoas católicas. Então, de imediato, pessoal, a Igreja Católica enviou centenas de missionários para catequizar os povos nativos, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, ok? E por mais que esses missionários tenham protegido os indígenas da escravização, né, tenham impedido que eles fossem capturados, tenham lutado desde sempre para que eles não fossem escravos, esses mesmos padres, esses mesmos jesuítas também foram responsáveis por muita violência. Eles literalmente tacavam fogo nos locais sagrados dos indígenas para construir igreja por cima. Eles proibiam os indígenas de exercer a sua própria religião, de falar a sua própria língua. Muitas vezes esses jesuítas tinham eles mesmos escravos ou servos que eram indígenas. Então não se enganem, os jesuítas foram importantes para a história indígena, mas ao mesmo tempo eles também perpetuaram muita violência física e também violência cultural. E só para finalizar a história indígena, por mais que a escravidão dos indígenas tenha sido trocada pela africana, até porque, galera, Portugal ganhava muito dinheiro com o tráfico de escravos, ok? Então não foi à toa que a mão de obra indígena foi trocada pela mão de obra africana. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, perfeito? Então, por mais que a mão de obra indígena tenha sido trocada por africana, igual eu falei, os indígenas continuaram sendo escravizados, mesmo que por baixo dos panos, e eles só foram ganhar direitos plenos muito recentemente, pessoal. Foi só no final da ditadura militar que foi fundada, por exemplo, a FUNAI, e foi só com a nossa atual Constituição de 1988 que os indígenas receberam o direito de conservar a sua língua, a sua cultura e as suas terras. E não se enganem, mesmo que no papel os indígenas tenham direito às suas terras, hoje a gente sabe que elas são constantemente atacadas, que tentam mudar essas leis, né, que protegem os indígenas a todo momento, e a gente está vendo atualmente muitos conflitos acontecendo por causa disso. Então, por mais que eles sejam os primeiros brasileiros, obviamente eles nunca tiveram paz desde o primeiro momento que um homem branco pisou nesse belo país. Então, um pouquinho de história indígena, vamos continuar aqui para o período de colonização do Brasil. Vamos começar agora a colonização. Galera, igual eu mencionei, os portugueses chegaram aqui por volta do ano de 1500. Para o Enem não é importante a gente saber ou não se eles já sabiam que o Brasil existia, porque muito provavelmente, sim, os portugueses já sabiam que o Brasil existia, ok? Porque mesmo antes deles pisarem no Brasil, teoricamente, eles já estavam brigando com a Espanha para fazer tratado de Tordesilhas e falar, olha, se tiver, assim, ó, supondo que exista uma terra aí na América do Sul, ela é nossa, tá? Então, sim, muito provavelmente os portugueses já sabiam que o Brasil existia, mas de qualquer forma, oficialmente, eles pisaram aqui em 1500, falaram, essa terra aqui chama Vera Cruz, essa terra é católica, colocaram cruz, fizeram missa e falaram, é nosso. Entretanto, galera, na época, a prioridade de Portugal não era o Brasil. Isso porque Portugal fazia um comércio muito grande com o Oriente e ganhava muito dinheiro com isso. Então, durante muitas décadas, pessoal, Portugal não ligava para o Brasil, não se importava com o Brasil. O Brasil era quase que uma renda extra, mas Portugal não se esforçou para realmente estabelecer o seu poder aqui. Isso até eles verem que se Portugal não ia querer, outros países iam se interessar pelo Brasil. Lembra que eu falei para você no início do vídeo que quase que eu tô aqui conversando com vocês em francês ou em holandês? Très chique. Os franceses e os holandeses vieram ao Brasil, galera, e realmente estabeleceram reinos aqui dentro do Brasil. Até hoje, se você mora no Maranhão, em São Luís, por que a sua cidade São Luís se chama São Luís? Literalmente porque ela foi fundada pelos franceses e homenageia o rei Luís da França. Você aí que mora em Recife, você que mora no Pernambuco, você já se perguntou por que tem esse tanto de nome de holandês nas ruas de vocês? Por que tem um tanto de palácio? Os holandeses que fizeram reinos aí no Nordeste. Então, pessoal, o que aconteceu foi, aqui no Brasil, a primeira riqueza que foi encontrada era uma árvore chamada pau-brasil. O pau-brasil, pessoal, é uma árvore que a madeira é muito boa para fazer móveis, para fazer embarcações, mas, pessoal, se você corta o pau-brasil, por dentro ele é vermelho. Por isso, a palavra Brasil, pessoal, é uma palavra indígena que significa vermelho como a brasa. E por isso aí veio o nome do nosso país, justamente porque o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada. Com essa árvore, eles faziam uma tinta que era vendida na Europa muito cara, porque era uma tinta luxuosa para fazer roupas. Os reis, eles usavam mantos vermelhos tingidos de pau-brasil, perfeito? Então, a primeira riqueza que o Brasil teve para os europeus era o pau-brasil. Só que nem se compara com, por exemplo, os espanhóis que encontraram prata na Argentina, que encontraram ouro aqui nos nossos vizinhos, no Peru, no Chile, na Colômbia, etc. Então, os portugueses chegaram e viram, olha, aqui no Brasil tem pau-brasil, que dá um dinheiro bom, mas vender especiaria lá da Índia dá muito mais dinheiro. E por isso, os portugueses não estavam ligando tanto pra gente. Só que a França viu e falou, pau
pau-brasil? É chique. E muitos indígenas, inclusive, gostavam mais dos franceses, porque enquanto os portugueses chegavam, destruíam tudo, sei lá o que, causavam caos e destruição, os franceses entenderam que se os indígenas gostassem deles, os indígenas fariam comércio. Algumas comunidades indígenas se juntaram com os franceses e outras se juntaram com os portugueses. E houve realmente guerra, assim, conflito armado. Então, pessoal, se lembrem disso. Por mais que os espanhóis fossem os governantes dos nossos vizinhos, a maior ameaça ao domínio de Portugal foram os franceses e os holandeses. E aí, pessoal, vendo que se Portugal não tomasse conta do Brasil, outros países viriam aqui atrás de nós, aí sim Portugal decidiu estabelecer uma colonização. E aí eles decidiram ver como que eles iam administrar essa terra. Mas igual eu mencionei, como Portugal ganhava muito mais dinheiro com outros comércios do que com o Brasil, eles não queriam gastar recursos e enviar muita população para cá. Então o que eles decidiram fazer foi meio que terceirizar a administração. Falou, olha, eu vou cuidar do Brasil, mas eu meio que vou contratar uma babá. Ao invés de eu ir lá e cuidar do meu filho, vamos contratar um time de babás. E quem que era esse time de babás para o Brasil? Eram os capitães donatários. Lembra das capitanias hereditárias? Deixa eu te explicar agora, tá? Basicamente, Portugal pegou a costa do Brasil, dividiu em 15 terrenos e falou, essas aqui são as capitanias hereditárias. E aí o rei concedia a capitães donatários, a essas pessoas, o direito de administrar. Percebam, capitães donatários não eram donos, mas eles eram administradores. Então eles podiam vir pra cá, investir dinheiro, cuidar da terra, tirar lucro, mas parte desse lucro tinha que ir para Portugal. Eles tinham que fazer as terras serem usadas, serem cultivadas e tudo mais. Deu certo? Não deu certo. Apenas duas capitanias prosperaram, que foram a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, que até hoje é importantíssima, como vocês devem imaginar. As demais faliram, mas as capitanias hereditárias são importantes no Brasil, por quê? Porque elas originaram uma cultura que até hoje existe, que é o latifúndio. O que é latifúndio? Isso cai no Enem, inclusive na prova de geografia. Latifúndio é um grande terreno, uma grande terra possuída por uma pessoa. O Brasil, pessoal, desde o início da sua história vai ser um país de latifúndio, um país com poucos proprietários tendo grandes terras, o que faz ser necessário reforma agrária, que até hoje é um assunto polêmico, né? Começou há literalmente 500 anos atrás. E dentro das capitanias a gente também tinha as sesmarias, que eram extensões virgens de terra que eram dadas aos sesmeiros. Esses sesmeiros, eles tinham que cultivar a terra. Muitas vezes eles não faziam isso, tá? Então acabou que não serviu pra tanto, mas calma que a gente ainda vai falar mais de holandês e francês daqui a pouco, tá? E como que o pau-brasil era extraído? Por meio da prática chamada escambo. Basicamente, os indígenas cortavam o pau-brasil e colocavam nos navios e, em troca, eles recebiam objetos que para eles eram novos, que eram preciosos, como espelhos, armas, facas e tudo mais. Rapidamente, os indígenas perceberam que o escambo era uma prática muito desigual e que não era bom para eles. Mas, obviamente, junto com o escambo também veio a escravidão dos indígenas. Então, foi uma prática abusiva que aconteceu durante um tempo. E nesse meio tempo, quando estão sendo feitas as capitanias, as sesmarias e tudo mais, Portugal vai perceber que o clima e o terreno do Brasil são ideais para o cultivo de uma especiaria que está dando muito dinheiro no exterior, que é o açúcar. Você consegue imaginar a sua vida sem açúcar? Porque eu ia pular do prédio se eu não comesse o chocolatinho todos os dias. Então vocês imaginam, quando o açúcar começou a ser feito, ele era caríssimo, ele era uma coisa de altíssimo luxo, ele era algo muito precioso, ele era um status. Então, galera, o comércio de açúcar começou a dar muito dinheiro. E os portugueses perceberam que aqui no Brasil dava para cultivar cana-de-açúcar de uma forma, perfeita. Então foram começando a se estabelecer os chamados engenhos. O engenho, galera, é o local onde todo o açúcar é produzido. Apesar de que o Brasil não fazia o açúcar refinado, a gente fazia o chamado açúcar barreado, que é quando o açúcar está empapado e daí ele consegue virar tanto açúcar refinado quanto o açúcar mascavo, ok? Mas nos engenhos era feito tudo, desde a plantação até moer a cana, até fazer tudo isso. Todos os processos aconteciam lá. Era algo que dava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo demandava muita mão de obra. E aí que a mão de obra indígena vai começar a ser trocada pela mão de obra africana. Por quê, pessoal? Vários motivos, mas os principais que podem cair na prova do Enem são, primeiramente, a questão de que os indígenas estavam realmente resistindo bravamente contra a escravidão, muitas vezes fugindo. Culturalmente, eles se recusavam a fazer trabalhos relacionados à agricultura e tudo mais. Outro fator que é o principal, Portugal ganhava muito dinheiro com o tráfico de pessoas. Então, eles ganhavam mais dinheiro traficando, vendendo escravo
do que com o próprio açúcar, tá? Gente, até hoje, tráfico de pessoas é um dos crimes mais realizados internacionalmente porque dá dinheiro. Agora imagina naquela época que era legalizado, né? Então, Portugal quis trocar também porque eles ganhavam muito dinheiro com o tráfico. E outra, Portugal não era bobo. Existiam muitos povos em determinadas regiões da África que eram especializados em várias tarefas. Então, eles não pegavam qualquer pessoa, eles pegavam mão de obra qualificada. A gente tem populações, pessoal, do norte da África que eram especialistas em mineração, que eram especialistas em comércio, que eram acostumados com o cultivo da cana, que também eram acostumados com o clima tropical. Então, pessoal, muitas vezes a mão de obra que eles capturavam era propositalmente, justamente porque existiam populações de África que já tinham um conhecimento muito avançado de muitas práticas comerciais e de agricultura. Então, nada é por acaso. Até a maldade deles era pensada nesse sentido, ok? E aí, nesse meio tempo, vamos parar de falar de holandês e francês, porque agora eu vou explicar pra vocês. Igual eu falei, no início, quando ainda era o pau-brasil, a França começou a comercializar com os indígenas e tudo mais. Portugal brigou, tretado, a França foi embora. Só que aí a França voltou, não são bobos, né? Eles estabeleceram um reino lá no Rio de Janeiro, que é a França equinocial, e também estabeleceram um reino lá no Maranhão, tá? Nesses dois casos, houve guerra, luta armada mesmo, porradaria, e os franceses foram expulsos. Mas agora, um reino que ficou por mais de 20 anos no Brasil foram os holandeses, tá? Os holandeses chegaram lá no Nordeste, conquistaram uma grande faixa de terra, fizeram cidades, fizeram obras públicas, trouxeram tanto de gente pra cá, e no final também houve uma grande guerra, principalmente lá no estado de Pernambuco, para expulsar os holandeses. Não por acaso, né? Até porque um dos motivos pelos quais a população se revoltou com os holandeses é porque tinha muito português devendo dinheiro para eles, porque os holandeses tinham companhias de comércio, a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, que faziam um comércio muito importante aqui no Brasil, que emprestavam dinheiro, e quando os portugueses que moravam aqui começaram a ficar endividados com os holandeses, ficou muito conveniente expulsar os holandeses, né? E para Portugal também. Então, houve guerras, holandeses e franceses foram expulsos, mas foram importantes aí para nossa história. Temos videoaulas com detalhes tratando desse assunto aqui no canal, e também no meu curso eu faço uma aula muito longa explicando passo a passo aí como que aconteceu essa treta, ok? E durante o nosso período de colonização, a gente também teve revoltas coloniais, né? Teve momentos em que muitas populações se revoltaram contra o domínio de Portugal, principalmente os pernambucanos. Você aí, pernambucano, vocês são os personagens principais da nossa história de colônia. Gente, Pernambuco é a rainha das revoluções. Pernambuco já tentou ser independente, acho que umas 2 ou 3 vezes do resto do Brasil. Pernambuco treta por qualquer coisa, e graças a Deus, porque Portugal estava muito folgado antes de Pernambuco ter dado uma marretada na cara deles, tá? Então, de revoltas coloniais, a gente teve, por exemplo, a Guerra dos Mascates, que aconteceu lá em Pernambuco. A gente teve a revolta dos Beckman, lá no Maranhão. A Revolução Pernambucana, que Pernambuco, de fato, tentou fazer sua independência, apesar de que não deu tanto certo. E no meio desse caos, galera, a gente tem também alguns personagens importantes da nossa história, que são os bandeirantes. Os bandeirantes eram homens que faziam expedições para entrar no interior do Brasil. Como que eles ganhavam dinheiro, pessoal? Procurando fontes de ouro, minério, pedras preciosas e principalmente capturando indígenas para serem escravizados. Porque muito mais barato do que você comprar uma pessoa vinda da África é você roubar uma pessoa do meio da mata e fazer ela trabalhar para você. Então os bandeirantes, galera, eles capturavam escravos fugidos, roubavam índios para serem escravizados, e ao contrário do que as pinturas, do que a mídia retrata, muitas vezes eles eram descendentes de portugueses com indígenas, até porque, né, galera, a nossa miscigenação, muitas vezes ela não foi voluntária, né? Não irei falar a palavra mas vocês sabem o que eu tô querendo dizer, né? Então, pessoal, os bandeirantes eram pessoas que muitas vezes eram filhos de indígenas com portugueses, falavam a língua geral, que é a mistura do tupi com português, e também falavam as línguas dos indígenas. Eram homens que entendiam da mata, sabiam se movimentar lá dentro, sabiam fazer trilhas, sabiam lidar com os animais. E os bandeirantes, pessoal, por mais que eles tivessem motivações que não eram nobres, eles foram muito importantes para interiorizar o Brasil. E o principal local onde eles ficavam circulando é o atual estado de São Paulo. Tanto que muitas cidades do interior de São Paulo têm nomes indígenas, porque foram nomeados pelos bandeirantes. Você aí de Santana do Paranaíba, de Tatuapé, Araçariguama, Itu, Tietê, São Roque, aqui em Minas Gerais também, Sabará, Diamantina, muitas cidades foram fundadas pelos bandeirantes, e eles também foram muito importantes porque eles foram as primeiras pessoas que conseguiram encontrar ouro aqui em Minas Gerais. E agora vamos falar do ciclo do ouro, galera. Igual eu mencionei, no momento que os europeus chegaram aqui na América do Sul, os espanhóis acharam ouro, acharam prata, acharam minas preciosas, e os portugueses não acharam nada. Mas eles nunca perderam a esperança, eles sempre pensavam, se lá do lado, na Argentina, tá cheio de mina de prata, não é
possível que no Brasil não tem nada. Pois bem, tinha sim, aqui em Minas Gerais. E aí, pessoal, a partir do momento que os bandeirantes encontram ouro aqui em Minas Gerais, ó, só ladeira abaixo. Isso porque, pessoal, em menos de 100 anos, a população aqui da região, que era de 300 mil pessoas, passou para 3 milhões. Portugal teve que literalmente fazer leis para parar os portugueses de mudar para o Brasil. Porque, gente, imagina, o ouro que foi encontrado aqui em Minas Gerais, o primeiro ouro, era chamado ouro de aluvião, que é um ouro que fica na costa do rio, que você consegue pegar com a sua mão. Então começaram a chegar lendas em Portugal, pessoas falando aqui, tem uma cidade no Brasil que você vai, você pega ouro com a sua mão, você coloca um punhado de ouro na sua bolsa e você fica rico, do nada, sem precisar de equipamento, sem precisar de funcionário. E obviamente, pessoal, milhões de pessoas vieram para Minas Gerais atrás de ouro. Isso fez com que muitas cidades crescessem, fossem fundadas, muitos escravizados acabaram vindo para cá, mas ao mesmo tempo também esgotou completamente o nosso estado. Se você é daqui também, você sabe que até hoje o nosso estado é vendido para a mineração. Eu, Débora, por exemplo, eu sou do interior de Minas, o bairro no qual a minha mãe nasceu, os habitantes são chamados de pés de pombo, porque é tanta poeira de minério no chão que a gente, se anda por lá, em Congonhas, a gente fica com os pés vermelhos. A minha cidade é uma cidade que até hoje, a barragem com maior chance de estourar, que viraria milhões de vezes o que foi Brumadinho, está na minha cidade. Nós até hoje somos rendidos à mineração, nós até hoje somos escravos, infelizmente, da riqueza do nosso estado. Nós somos escravos disso até hoje. Então, a partir do momento que foi encontrado ouro aqui, muita gente veio para cá, eles começaram a explorar. E, gente, hoje em dia, 1 quilo de ouro vale mais de 300 mil reais. Vou falar isso de novo para você entender. 1 quilo de ouro em 2024 vale 300 mil reais. E apenas da cidade de Mariana, apenas de uma cidade de Minas Gerais, a estimativa é que tiraram 800 mil quilos de ouro. Apenas de uma cidade, que é Mariana, em Minas Gerais. Então, assim, quando a gente fala que o nosso estado é escravo da nossa própria riqueza, e quando a gente fala que Portugal sugou até a alma, meio que é verdade, ok? E outro dado para te chocar é que Portugal é literalmente 192 vezes menor do que o país Brasil. Atualmente, claro, né? Na época era menor, mas de qualquer forma. Então, Portugal, que é literalmente menor do que o estado de Minas Gerais, pegou esse tanto de riqueza. E aí você me pergunta, Débora, para onde que foi esse ouro? Onde está o nosso ouro? Gente, Portugal, mesmo roubando esse tanto de dinheiro, eles conseguiram falir. O estado faliu. Isso porque Portugal, na época, estava com muitas dívidas externas. Portugal tinha passado por muitos conflitos, por causa da União Ibérica, algumas questões políticas mesmo. Eles também gastaram, sem muita sabedoria, achando que o ouro não ia acabar, eles gastaram muito na construção de obras públicas. A gente vê, então, as igrejas e tudo mais. E, principalmente, galera, Portugal, isso vocês precisam memorizar, tá? Durante quase que toda a sua história, Portugal tinha rabo preso com a Inglaterra. Eles deviam muito dinheiro para a Inglaterra. A Inglaterra vai fazer um papel importante no Brasil, que vocês vão ver. Tem até mesmo historiadores que defendem que a Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra em 1760 foi financiada com o ouro de Minas Gerais. De tanta dívida que Portugal tinha, foi um tanto de ouro para a Inglaterra também. Então, se você quer ver o nosso ouro atualmente, você vai ter que ir nas igrejas de Portugal ou então ir lá na Inglaterra, né, e ver os cenários maravilhosos. Você pode ver um clipe do One Direction, que é maravilhoso também. Só que, igual eu mencionei para vocês, no início, muita gente só pegava ouro e ia embora. E, obviamente, a coroa portuguesa não queria. Eles queriam que pagassem impostos. E como que houve essa cobrança de impostos da galera? Eles faziam o chamado quinto, que é 1/5 do ouro, né? Ou seja, 20%, tinha que ir para a coroa portuguesa. E como que eles faziam? Legalmente, eles instituíram que para o ouro sair do Brasil, o ouro tinha que estar em barra. E para você transformar o ouro em barra, você precisa derreter, né? E fundir ele. E aí, nas casas de fundição, que é o local onde tem o forno adequado para derreter o ouro, eles tiravam um pedaço do ouro, que era o imposto. Daí que vem o ditado quinto dos infernos, porque ninguém gosta de pagar imposto, então veio aí esse ditado. Além disso, também tinha a captação, que é no lugar do quinto, né? No lugar de cobrar em cima do ouro, você cobra na quantidade de escravizados que as pessoas têm que estão trabalhando lá, então você paga em cima de quantos funcionários basicamente você tem, para parar a briga de terras, porque no início, gente, teve porradaria aqui em Minas Gerais para ter as terras, né? Para ter as minas e tudo mais. Eles estabeleceram um sistema chamado de datas, né? No qual as terras eram sorteadas, justamente para o pessoal não brigar nesse sentido, e a gente também teve a derrama. No caso, galera, a lei previa que se a meta de arrecadação de Portugal não fosse cumprida aqui no Brasil, a
coroa poderia vir e cobrar o imposto à força, o que significa basicamente invadir a casa das pessoas e roubar as coisas delas, né? Então, Portugal, literalmente, igual uma empresa, Portugal estabelecia uma meta de arrecadação, e se essa meta não era alcançada, eles poderiam legalmente entrar na casa das pessoas e roubar as coisas delas para chegar na meta. Entretanto, galera, o ouro é um recurso finito, o ouro acaba. Então, por causa justamente dessa treta da derrama, a gente teve um movimento muito importante que foi a Inconfidência Mineira, o Tiradentes. Justamente porque o ouro entrou em declínio, o ouro estava acabando e durante muito tempo Minas Gerais não estava conseguindo chegar na meta de arrecadação. E começou um boato de que Portugal ia fazer a derrama, que Portugal ia chegar, ia meter o pau na mesa e ia cobrar o dinheiro de todo mundo. E todo mundo, obviamente, entrou em pânico. Nisso, um grupo de pessoas da elite de Minas Gerais se juntou e começou a planejar se tornar Minas Gerais um estado independente. Eles chegavam até mesmo a fazer uma bandeira escrito em latim, liberdade ainda que tarde. Então eles fizeram esse movimento falando, ó, Portugal tá querendo roubar da gente, mas nós somos mais poderosos, mais ricos que eles. Vamos transformar Minas Gerais em um país. Só que no final das contas, esse boato de que ia ter derrama foi desmentido, então a galera acalmou o facho. Mas uma das pessoas que fazia parte dessa conspiração de fazer Minas Gerais um país é um cara chamado Joaquim Silveira dos Reis, não precisa memorizar. Ele tava devendo muito dinheiro, tá? Ele tava devendo muito dinheiro e aí ele decidiu fazer a primeira delação premiada da história do Brasil. Ele chegou pra polícia e falou, bom dia, tô sabendo aqui de uma revolta. Se vocês perdoarem as minhas dívidas, será que vocês aceitariam essa delação? E a coroa aceitou. Só que, como o pessoal que tava organizando a Inconfidência Mineira era gente de elite, gente rica, gente importante, eles decidiram fazer algo simbólico. Ao invés de condenar todo mundo, igual eles fizeram em outras revoltas, como por exemplo a Conjuração Baiana, que eles meteram uma porrada, mataram tanta gente que a cidade de Salvador ficou inundada de urubu, de tanto cadáver que tinha na cidade. Diferente dessas outras revoltas feitas por gente pobre, na Inconfidência Mineira, que foi feita por gente rica, eles decidiram perdoar todo mundo e punir uma única pessoa, que era o cara mais simples, que fazia parte da revolta, que era um cara chamado Tiradentes, que era um ex-militar, um homem de origem popular e tudo mais. Então ele, pra ser simbólico, para mostrar para toda a população, se você for contra Portugal, você vai levar porrada. Enforcaram o Tiradentes, amarraram o corpo dele numa carroça, rodaram a carroça pela cidade para todo mundo ver o cadáver dele, esquartejaram o corpo dele e penduraram os pedaços do cadáver dele pela estrada que todo mundo que trabalhava com ouro tinha que passar, para literalmente todo mundo ser obrigado a passar pelo cadáver do Tiradentes. Então foi algo muito simbólico. A cabeça dele foi literalmente pendurada no meio da praça da cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto e era a capital de Minas Gerais antes da minha Belo Horizonte existir. E o que já caiu em relação ao Tiradentes? Como na época o Tiradentes era uma pessoa pobre e não muito importante, a gente não tem registros da época de como que o Tiradentes era. A gente não sabia se ele era branco, se ele era preto. Aliás, sabemos que ele era branco, claro, né? Mas a gente não sabia a aparência física dele. Entretanto, quando o Brasil se tornou uma república, a imagem do Tiradentes foi resgatada para se tornar um herói nacional. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês depois. A república no Brasil, pessoal, foi feita a partir de um golpe militar. Os militares fizeram a república e eles queriam um herói republicano. Então eles pensaram, vamos fazer como herói nacional um homem que era militar, igual a gente, Tiradentes foi militar, um homem que acreditava na república, igual a gente, Tiradentes tentou fazer Minas Gerais ser uma república, e um homem que morreu tragicamente. Então, eles fizeram um tanto de pinturas do Tiradentes, propositalmente fazendo o rosto dele parecido com o rosto de Jesus Cristo, e o Tiradentes virou um herói nacional. Tanto que até hoje, ele é a única pessoa que tem um feriado só pra ele, que é comemorado em todo o território nacional. No dia 21 de abril, todo o Brasil, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, param para comemorar o Tiradentes, e não é por acaso. Nem o Zumbi, que teoricamente teve um impacto um pouquinho maior assim do que o Tiradentes, tem um feriado só pra ele, que é comemorado nacionalmente. Enfim, vamos para a apostila 2 do meu curso de História do Brasil, porque agora a gente vai falar de independência. Galera, igual eu mencionei, eu tenho um curso com um valor super acessível, com toda a história do Brasil, que é resultado de anos e anos de trabalho. Então, se você quer saber tudo com detalhe, recomendo, tá? Porque são apenas 24 aulas, então se você vê uma aula por dia, dá tempo de aprender tudo até o Enem. É mais de um ano de acesso, então dá pra você estudar pro Enem de 2025 também. E é o resultado de mais de 10 anos de trabalho, perfeito? Então, recomendo pra vocês. Vamos lá, galera. Pra entender a independência do nosso país, a gente precisa saber do Napoleão.
basicamente, gente, o Napoleão era um cara francês, ok? Que começou a governar a Europa, ele começou a fazer um tanto de guerra, conquistar um tanto de território e ele queria conquistar Portugal. Então, quando o Napoleão ameaçou invadir Portugal, a coroa portuguesa, com medo, até porque no final das contas o Napoleão de fato chegou em Portugal, eles decidiram fugir para o Brasil. E como era uma fuga, como eles estavam realmente escapando, tinha que ser secreto, né? Porque não adianta você fugir, todo mundo saber pra onde você tá fugindo. Literalmente, galera, em 2 dias, de 10 a 15 mil portugueses, e os mais importantes portugueses, né? O rei, a corte, os políticos, as 10 mil pessoas mais importantes de Portugal fugiram para o Brasil em 2 dias. E isso vai mudar pra sempre a nossa história. Porque, gente, vocês concordam comigo que o rei de Portugal tá vindo? Vocês acham que ele vai ficar num localzinho qualquer? Vocês acham que a Madonna tá vindo pro Brasil? Você acha que ela vai ficar aqui no meu apartamento? Claro que não. Ela vai ficar no Copacabana Palace. Só que antes do Copacabana Palace existir, qual que era o lugar que ia ter que receber o rei? A cidade do Rio de Janeiro. Então, houve, a partir do momento que a corte, que o rei, que todo mundo chegou aqui no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro já era, naquele momento, a capital do Brasil. A primeira capital era Salvador, tá? Mas depois se tornou o Rio de Janeiro. Obviamente, eles decidiram reformar toda a cidade. Porque, igual eu falei, a Madonna não vai ficar no sobrado. A Madonna vai ficar no Copacabana Palace. E se a corte portuguesa vai chegar aqui no Brasil, eles precisam ter uma cidade chique para receber eles. Então, basicamente, eles fizeram muitas reformas, galera. Eles construíram a primeira universidade do Brasil. Então, hoje, galera, se você está estudando para tentar entrar na universidade, literalmente, há 200 anos atrás, o Brasil era proibido de ter universidades. Porque Portugal sabia que um povo educado é um povo que não é escravo. É um povo que não aceita ser dominado. Então, o Brasil era proibido, literalmente, por lei, de ter universidades. Todo o centro do Rio de Janeiro foi reformado. Para isso, muita gente pobre foi expulsa das suas casas, foram morar em morros e originaram as primeiras favelas, até porque nos morros do Rio de Janeiro nasce uma flor, uma planta muito bonita, branquinha, chamada favela. É daí o nome. Se você mora numa comunidade, agora você sabe um pouco mais da sua história. Além disso, pessoal, os portugueses trouxeram muitos artistas para retratar o Brasil. Eles fizeram bibliotecas, fizeram universidade, fizeram parques, fizeram jardim botânico, fizeram academia militar, fundaram o Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil, que até hoje existe, foi fundado pelos portugueses em 1808. E observação, quando os portugueses foram embora do Brasil, eles levaram todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, por isso, já faliu, mas voltou. Se reergueu igual uma fênix, mas o Dom Pedro I, quando foi embora para Portugal, esvaziou todo o Banco do Brasil e levou todo o dinheiro com ele. E também foi fundada a primeira imprensa do Brasil, porque antes, gente, para você ter acesso à informação aqui no Brasil, você tinha que comprar jornal, literalmente jornais importados de Portugal. Então, pessoal, nós éramos um povo que não era nada educado, porque não pode ter universidade, não tem educação pública. Para você ter acesso à informação, você precisa comprar jornal importado. Imagina quanto que custa um negócio desse. Mas o mais importante, galera, que os portugueses fizeram foi, já que agora a sede administrativa de Portugal está no Brasil, o Brasil não pode mais ser colônia, né? Justamente porque, como colônia, o Brasil só podia comercializar com Portugal, tinha muitas limitações econômicas. E aí, pessoal, por causa disso, Portugal decide fazer com que o Brasil deixe de ser colônia e se torne Reino Unido de Portugal. Então, o Brasil ganha privilégios econômicos, agora a gente pode comercializar com vários países, principalmente a Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra, gente, mandava tanto em Portugal. A Inglaterra colocou uma coleira no pescoço de Portugal e puxa, e fala, vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Porque, literalmente, a Inglaterra mandava tanto em Portugal que eles fizeram uma lei. Os ingleses pagavam menos imposto para vender produto aqui do que os próprios portugueses. E isso é o tanto de dinheiro, de favores, de tudo que Portugal devia para a Inglaterra. Eu falo disso mais detalhadamente no curso. Inclusive, a própria Inglaterra que deu a ideia para Portugal de fugir para o Brasil, e a própria Inglaterra que escoltou a corte portuguesa para chegar aqui em segurança, e óbvio, eles cobraram por isso, né? Enfim, Portugal estava devendo até a cueca para Inglaterra, e a Inglaterra estava amando essa situação. Então, houve a abertura dos portos, o Brasil deixa de ser colônia, e quem era o rei na época era o rei Dom João VI. Só que, pessoal, alguns anos depois, quando o Napoleão foi derrotado na Europa, meio que Portugal não tinha mais motivo para continuar aqui no Brasil. Só que eles gostaram do Brasil, genuinamente gostavam de morar aqui e ficaram por mais um tempo. Mas em 1820, não precisa memorizar a data, mas só para vocês saberem, houve uma revolução lá em Portugal, porque a população falou, rei, volta pra cá, pelo amor de Deus, né? Então, o rei Dom João VI acabou voltando para Portugal, mas deixou para trás aqui no Brasil o seu filho, Pedro, que vai se tornar o Dom Pedro I. Deixou o filho dele justamente aqui para administrar o país e tudo mais. E o Pedro, por mais que ele tenha nascido em Portugal, ele também
gostava do Brasil. Ele tinha uma crise de identidade muito grande, tá? Né? Ele era muito brasileiro para ser português, mas também muito português para ser brasileiro. A gente vai entender isso daqui a pouco. Mas o Pedro ficou aqui no Brasil, o pai dele, João, voltou para Portugal e os políticos portugueses estavam tretando muito, porque eles queriam que o Brasil voltasse a ser cadelinha de Portugal. Queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Só que, gente, no momento que você dá liberdade para a pessoa, você não consegue voltar atrás. Você concorda comigo? Vou fazer uma comparação besta aqui. Você tem um filho adolescente, você deixa o seu filho, sei lá, ir numa festa, deixa seu filho sair de casa, sei lá o quê. Ele provou o gosto da liberdade. Aí agora você vai falar, não, filho, a partir de hoje você não sai de casa mais, você não tem amigos mais. Você acha que ele vai engolir? Ele já sentiu o gosto da liberdade. Você deu pra criança um chocolatinho, no momento que aquele açúcar bate, a criança não vai querer o chocolatinho pra sempre. Eu tô aqui pra provar. Então, pessoal, o Brasil teve a sua liberdade e aí Portugal falou, não, a gente quer que o Brasil volte a ser colônia. Vocês acham que a gente ia aceitar isso? Coitados! Basicamente, pessoal, os portugueses começaram a fazer muita pressão, falando, ó, queremos que o Brasil volte a ser colônia e queremos que o Pedro volte pra cá. E o Pedro, que igual eu mencionei pra vocês, tava meio abrasileirado, mas uma situação confusa que eu já vou contar pra vocês, ele falou, olha, eu não vou não, eu vou ficar. E aí a gente teve o famoso Dia do Fico, que foi o dia que o Pedro proclamou para o público que, já que era da vontade da população, ele ia sim ficar no Brasil. E, gente, muitos historiadores argumentam que o Dia do Fico é mais importante do que o próprio grito da independência do 7 de setembro. Porque vocês concordam comigo que a partir do momento que o Pedro vira as costas para Portugal e fala, eu não volto, não tem mais como voltar atrás. Ele terminou o relacionamento com Portugal. Ligou e falou, tô terminando com você e queimei as suas coisas, porque o Pedro não só falou que não voltaria para Portugal, como falou, exército português que tá aqui no Brasil, se vocês não jurarem lealdade para mim, vocês serão expulsos. Se chegar tropa portuguesa aqui no Brasil, eles não serão aceitos, não vou obedecer aos tratados que Portugal tá falando que eu obedeça, não vou voltar para Portugal. O Pedro tava batendo o pé e falando, o Brasil não vai deitar para Portugal. E obviamente, gente, não tem mais volta. E é claro que Portugal não ia aceitar de bom grado, até porque nós éramos a colônia mais rentável financeiramente para Portugal, eles não queriam nos perder. Portugal enviou uma carta revoltada pro Pedro, falando, ó, Pedro, volta para Portugal, tudo que você falou não tá valendo de nada, todo mundo que tá do seu lado é traidor e vai ser julgado, e é isso aí. E quando essa carta chegou, pessoal, o Pedro, ele estava em São Paulo numa viagem de trabalho, e quem estava governando o país era a sua esposa Leopoldina, vamos falar dela daqui a pouco. Ela recebeu essa carta e percebeu que não tinha mais volta. E foi ela quem assinou a nossa independência e enviou uma carta para o Pedro para chegar o mais rápido possível para avisar, ó, avisei aqui para Portugal que a gente é independente agora, vamos lidar com essa situação. E reza a lenda, né, que o Pedro recebeu essa carta quando ele estava lá em São Paulo, nas margens do rio Ipiranga, no parque, né, no Parque do Ipiranga, que é onde a gente tem atualmente o Museu do Ipiranga. Dizem que é lá que o Pedro estava e ele recebe essa carta e reza a lenda, né, que ele gritou, independência ou morte, né? Mas, de fato, o que fez o Brasil se tornar independente mesmo foi o Dia do Fico e foi a Leopoldina assinando. Outra participação importantíssima, né, nisso tudo, foi um cara chamado José Bonifácio, que é considerado o patrono da nossa independência, justamente porque ele fez parte disso tudo, foi um político importante, ele foi conselheiro do Pedro, ele também cuidou do Pedro II, que é o filho do Pedro I e tudo mais. Só que, igual eu mencionei, vocês acham que Portugal vai aceitar uma pataquada dessas? Óbvio que não. Então, a nossa independência não foi simplesmente gritar, independência ou morte, não. Teve guerra, conflito armado, gente morrendo, portugueses e brasileiros brigando na faca pela independência do Brasil. Nesse sentido, a gente teve uma grande heroína, que é a Maria Quitéria, que até hoje é patrona do Exército Brasileiro. A gente teve muitos conflitos, principalmente na Bahia e também lá no Nordeste, muitos conflitos lá no Piauí, enfim. Então, a gente teve várias guerras aí pela independência do Brasil. No final, o Brasil assinou um tratado que Portugal reconhecia a independência do Brasil, mas o Brasil ia ter que pagar milhões e milhões e milhões de libras para Portugal. E adivinha quem emprestou o dinheiro? A Inglaterra. Então, lembra que eu falei pra vocês que Portugal era rabo preso com a Inglaterra? Pois bem, o Brasil também vai ser, tá? Então, o Brasil já começa a sua história independente devendo dinheiro pra Inglaterra. E uma pergunta importante que já caiu no Enem. Por que o
Brasil conseguiu permanecer inteiro, enquanto os nossos vizinhos governados pelos espanhóis se tornaram vários países. Porque várias vezes, igual eu mencionei para vocês, teve várias revoltas aqui no Brasil. Pernambuco tentou ser independente, Minas Gerais tentou ser independente, Rio Grande do Sul tentou ser independente, um pedaço do Brasil acabou se tornando Uruguai. Por que o Brasil continuou um único país, enquanto os nossos vizinhos viraram Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, etc. Justamente porque a elite brasileira queria dessa forma. Não só todas as revoltas foram esmagadas pelo governo, como a elite era uma classe muito unida, eles queriam a manutenção da escravidão e eles escolheram dessa forma, tá? Eu entro mais em detalhes nesse assunto nas aulas sobre a independência do Brasil. Recomendo muito que vocês assistam, porque isso é um assunto importante para a prova, mas eu já passei do tempo. Então, bora para a nossa próxima fase da história do Brasil. Vamos falar do... Meninas, vocês estão aí? Deixa eu fazer de compartilhar aqui. Sim, certo. Então, essa semana, né? Hoje, quinta-feira, que eu vou ter aula com vocês. Vai ser basicamente esses resumões aí que vocês vão assistir, vão estar assistindo, sobre a questão da humanidade, né? Sobre as questões que caem no Enem em relação ao componente de humanidades. Eu espero que deu para entender, que eu achei bem dinâmica a forma de explicar, né? Sobre se você quiser terminar de ver, pode sim. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, porque o horário da gente já está finalizando, né? Mas semana que vem eu estaria terminando de passar ele aí, Carolina. Mas fique à vontade. Quanto mais estudar, melhor. Esse é o vídeo disponível aqui para vocês que falam sobre todo esse apanhado aí da história do Brasil, né? Que trata sobre essa questão aí. E deixa eu compartilhar com... Acho que foi menina que pediu, né? Ela pediu o outro vídeo explicativo para compartilhar com sua prima, né? Com sua irmã. Acho que eu não sei se é Carolina ou se é... Ah, tá, foi Carolina. Pensei que fosse Lídia. Esse é o vídeo explicativo sobre o Enem para você compartilhar com sua irmã, tá bom, Carolina? E esse vídeo aqui também, se você quiser compartilhar com ela, seria interessante. Trata sobre toda a história e assuntos que caem aí no Enem, tá bom? Certo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre alguma questão? Estou aqui para saná-las. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar no chat, perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Caroline? Ou o vídeo está bem explicado? Beatriz? Lídia? Tá explicadinho então, né? Certinho, zero dúvida até o momento. Na quinta-feira a gente dá continuidade a esse vídeo, mas eu disponibilizei caso vocês queiram, né, assistir. E a gente vai dar continuidade de onde paramos, tá bom? Tá certo, pessoal?
Olha, que pergunta maravilhosa. A Igreja Católica continua crescendo. A senhora poderia dizer se as práticas delas ainda estão ruins? Digo, se tem alguma coisa de ruim de antes que eles ainda fazem. Ô, Caroline, é minha humilde opinião, tá? Não estou falando que aqui é o certo ou errado. As religiões, para mim, eu sou católica, né? Sigo, né, totalmente a religião católica, mas eu não levo a fundo tudo o que o padre, né? Eu não sei quem é de religiões diferentes, o pastor ou o meu líder diz. Eu não sigo a fundo tudo que ele diz, não. Né? Tudo eu questiono no meu interior. Né? Porque nem tudo que é falado, né, dentro das igrejas, dentro dos centros aí de candomblé, dentro também dos templos, né? Eu acho que tudo, para mim, é uma questão de adestramento, né? Adestrar aquela pessoa a seguir de tal forma, de uma tal maneira, de uma tal forma, entendeu? Tudo para mim é essa questão de se adestrar. Para mim, a Igreja Católica, ela peca muito, né? Eu não sei se são todas as igrejas e todos estão seguindo nesse raciocínio aí, em relação a hoje, em questão às pessoas que não compactuam, vamos dizer assim, da mesma ideologia dela, né? Não compactuam da mesma questões que são tratadas dentro desses templos, né? Então, assim, quando o pastor ou o padre ou, sei lá, né, as pessoas que são líderes aí de templos aí, eles questionam, né, as pessoas que são homossexuais, para mim eles já estão ferindo uma certa população, né? Eles já estão excluindo essa população do que eles pregam. Eu, igual eu tô falando, eu não sei se são todas as igrejas que pregam isso. Pelo menos dentro da igreja que eu estou seguindo, eu vejo muito essa questão presente, né? Eles pegam muito pesado na fala em relação a essas pessoas, né, que seguem essa que segue, que segue aí essa ideologia que eles não seguem, não é isso? Eu vejo uma forma muito pesada de obrigada, Alice, de tratar sobre esse assunto. Particularmente, né, eu que sou uma professora preta, né, de comunidade, a gente, né, reside em comunidade quilombola, eu vejo que eles falam tanto em igualdade, em zelar pelo bem comum de todos, mas pelo bem comum de quem? O bem comum que eles pregam, né, que eles falam. Recentemente, houve uma situação na igreja que eu desculpa, que eu frequento, que eu achei assim o cúmulo do absurdo, né? O padre ele estava pegando pessoas, crianças, né, para ser coroinhas, perguntando aos pais quem quer ser coroinha, quem quer ser coroinha. E aí várias crianças elas se prontificaram juntamente com os pais dela. Meu primo, que ele usa cabelo black, desde o ano passado. Meu primo, que ele usa cabelo black, ele não pôde ser coroinha porque o padre disse que ele deveria cortar o cabelo. Beleza. É uma doutrina da igreja? Tudo bem. A gente entende perfeitamente que a igreja tem doutrinas, tem coisas que precisam ser seguidas, né?
Mas quando você pauta essa questão, para você ser isso, você precisa rapar o cabelo, você precisa cortar seu cabelo, eu vejo como uma agressão a essas pessoas, né? Você precisa cortar o cabelo. Você precisa. Ele teve uma reunião com a gente, né? Que eu faço parte do grupo de música e também faço parte da liturgia. Ele teve uma reunião com a gente, ele falou assim: vocês precisam. Quem é o centro é Jesus. Então, não pode ir de cabelo solto, não pode ir com cabelo em pé, não pode ir com unha pintada demais, que chama muita atenção. Tem que ser o mais discreto possível. Beleza. Eu super entendo que é uma doutrina da igreja. E, né, cada igreja tem sua doutrina. Mas a partir do momento que Sabrina, professora, eu me dediquei, né, estou me dedicando a ajudar, a dedicar, a dar o meu melhor dentro dessa comunidade, eu vejo que eles pegam muito pesado, né? E a gente percebe que a questão da branquitude, ela fica bem presente, porque você não pode usar trança. Quem usa trança, gente? Pessoas pretas. Você não pode usar cabelo em pé. Quem usa cabelo em pé, pessoal? Pessoas pretas. Seu cabelo tem que estar bem alinhado. Quem está com o cabelo bem alinhado são as pessoas brancas, as pessoas de elite. Então, assim, eu vejo uma agressão muito forte em relação a isso, a questão do preconceito. Então, assim, a Igreja Católica, ela vem, não, estou falando da igreja que eu sei, da religião que eu sigo, né? Eu vejo que eles são muito rígidos e essa rigidez acaba se perdendo, né? Perdendo aí as pessoas, né? Seus fiéis que poderiam estar ali seguindo de acordo com o preceito de Jesus, que é amar o próximo, né? Independente de qualquer coisa, independente do que a pessoa seja, né? Se você está dando amor ao próximo, independente se ele está com o cabelo em pé, se ele está mal vestido, você é amor. Então, assim, o que eles pregam, o que eles falam, né? O que a igreja, o que a Bíblia prega, o que as pessoas, né, os padres, os líderes, eles falam, eu acho meio que contraditório, né? Contradiz um pouco. Deixa eu só ler os comentários de vocês, que eu tô vendo que tá cheio de gente comentando aqui. Esse assunto foi polêmico. Coloquei em aspa porque não sei se é o termo para chamar, assim. Tem esse preconceito mesmo, viu? Um preconceito muito grande. Verdade, Carolina. Sou católica e essa questão é realmente questionável, porque somos todos iguais perante Deus. Mas não é igual porque não segue um padrão sexualmente posto. Anos atrás que já não condizente com o mundo atual. Se me mandarem cortar o cabelo, eu surto. Que isso eu não posso me, né, arrumar como eu gosto, porque a igreja não permite. Eu acredito que eu só não posso ser vulgar, de resto seria respeitável. Quem tenta aproximar da igreja. Verdade, Alice. Eu conheço pessoas brancas que não têm metade da vontade de uma pessoa negra religiosamente falando. Com certeza. Aqui é perceptível. As pessoas aqui, elas são totalmente, assim, as pessoas que seguem mesmo, elas são totalmente entregues, são fiéis. Então, assim, é de uma crueldade tão grande, eu vejo, de uma parte desses líderes religiosos aí, né? E aí eu fico pensando também, eles pregam tanto sobre doar, fazer o bem ao próximo, eu sei que a Igreja Católica e as demais religiões aí que, né, tanto de religião protestantes, de centros de candomblé, eles têm ajudado várias pessoas, mas eu vejo uma contradição muito grande quando eu falo de humildade, de amor, de humildade, e eu chego na igreja e está aquele castiçar de ouro grande, né? Eu sei que é um templo de Deus, tem que ser um templo bonito, mas não é para pregar humildade, né?
não é para pegar o desapego aos bens, contraditório. Muitas das vezes as palavras que eles dizem é contraditória, contradiz, né? Mas são doutrinas, né? E a gente pega o que é melhor para a gente. Igual eu falo, eu sigo a religião católica, mas eu não pego tudo que o padre fala como a verdade, né? Eu sei que existe isso aí, contradição. Eu sei que existe as pessoas, né? Que a igreja é pregar sobre o bem, a igualdade, o amor, zelar pelo amor ao próximo, independente de qualquer coisa. E se ele está falando de, sei lá, meu cabelo que está em pé, o meu cabelo que está armado, o meu cabelo que está cacheado demais e está chamando atenção, eu não vou pegar isso como verdade para mim, né? Ele está pregando lá e falando a palavra dele. E eu pego o que eu acho que condiz comigo, né? Então eu acho isso uma agressão ainda, continua sendo uma agressão, né? Porque a gente sabe que a Igreja Católica, ela foi anos, né? Condizente aí com a questão da escravidão, né? E isso não é pregado nas Bíblias, isso não é falado nas Bíblias, que a Igreja Católica ela foi omissa, ela omitiu, escravizou várias pessoas, né? Seguia vários pensamentos dos seus senhores aí que, né? Elas, deixa eu só ligar a câmera aqui, dos seus senhores aí que doava os seus bens, que eram bastante bens, né? Era bastante dinheiro. Então, assim, seguia uma linha em que a gente percebe, seguia essa linha em que a população que era elitizada, que conduzia a igreja, porque doava os seus bens e todo mundo queria, né? Ter esses bens, doava o dinheiro era grande para a obra do Senhor. Então, assim, isso não é falado na Bíblia. Tivemos várias pessoas mortas, escravizadas, né? Escravizadas e que foram mortas aí, várias crianças que foram exiladas, vários homens também que foram exilados, mas a Bíblia não diz nada sobre isso, que a Igreja Católica ela foi omissa. Né? Eu em nenhum momento não vi nenhum padre falar sobre. Até o momento que eu estou aí, e olha que eu participo da Igreja Católica desde os meus 5 anos de idade. Então, em nenhum momento eu vi nenhum padre falando sobre essa questão, né? E se redimir disso, né? Talvez a questão dele se redimir é ajudar o próximo. Mas essas questões têm que ser, né, faladas, questionadas. Não, a Igreja Católica ela foi omissa em relação a várias questões no passado, mas hoje a gente tem que trabalhar para melhorar isso, isso e isso, porque essas pessoas que são prejudicadas, essas pessoas que foram prejudicadas, hoje elas estão aí, né, na linha de frente de várias questões aí de desigualdade social. Isso não é falado. Agora, se falar, corre o risco de chegar até perder os seguidores, porque atualmente todo mundo ou é cacheado ou cacheia o cabelo, ou deixa de... É desse jeito. Tem muitos que seguem. Eu, quando eu vou fazer leitura, eu vou com o cabelo solto. Tá afrontando? Não sei. Talvez eu esteja. Mas eu vou com meu cabelo solto, não prendo meu cabelo, né? Eu sigo direitinho. Qual é a roupa certinho para ir? Ah, é a roupa tal, tal, tal. Vou com a roupa, mas meu cabelo eu vou solto. Eu não vou prender meu cabelo porque, eu vou subir lá em cima para fazer leitura. É pecado? Não sei. Mas eu achei uma agressividade da parte dele falar uma coisa dessa, né? Tem um rapaz mesmo que ele usa cabelo black, que ele ficou abismado com a fala do padre em relação a isso. Entendeu? Então, assim, é triste, né? Aí na Igreja Católica, as religiões aí, não sei, né? As religiões ainda pregam várias questões que são para a elite, para a pessoa elitizada. Quando é para tratar mesmo
do real, do profundo, eles fogem, né? Aí eu penso, a igreja realmente também está nesse sistema aí, esse sistema cruel existente aí no nosso Brasil, no nosso mundo, né? Não foge também. Então é isso, eu vejo que é isso, Caroline. Não sei se eu respondi sua questão, o que você quis abordar, e eu já estava assim. Mas diz que tem diminuído, né? A questão dos fiéis em relação da Igreja Católica, ou não? Eu vi errado. Não, Rio de Janeiro, vi errado. Realmente vem crescendo aí os fiéis em relação à religião do catolicismo. Acho que no Rio de Janeiro que tem diminuído, tem uma população muito grande de pessoas seguindo as religiões de matrizes africanas. Isso tem crescido bastante. Espero ter respondido sua questão. A frase "um povo educado não é escravo" está sendo presente no Brasil nas mudanças sobre a educação, como a redução de materiais que formam pensamento crítico. Isso mesmo. Exatamente. E essa frase é forte, hein? Bem forte, viu, Caroline? Está sendo presente no Brasil nas mudanças sobre a educação. Redução de materiais que formam pensamentos críticos. Verdade. E aí você percebe por que eles, né? Vamos voltar. Por que eles criaram aí, você falando dessa frase aí, tiraram aí a filosofia, a sociologia do currículo aí das escolas e colocaram a religião. Aí você entende o porquê que eles fizeram isso. Para que há pessoas que possam servir a elite sem questionar, né? Por que estudar filosofia? Filosofia você vai questionar tudo, entendeu? Então, assim, a elite, o sistema, ele não quer um povo questionador. Ele quer um povo que segue ali aquela linha que ele está, né? Que obedece às regras desse sistema. Então, isso é muito forte. Isso aí, você faz muito bem. E tente aí puxar praticamente a família para estudar, porque você é negra, né, Carolina? Acho que é. A gente só vence aí pelo estudo. Eu não sei nem se esse vencer que eles falam, o que quer dizer, mas a gente só conquista algo pelo estudo. Porque se a gente continuar nessa mesma linha aí, que o sistema quer que a gente continue, a gente não chega em lugar nenhum, certo? Faça isso mesmo, continue fazendo esse estudo, estuda por fora, e aí tente ajudar seus primos, irmãos e amigos e filhos, né? Para esse futuro aí, para a gente ter um futuro mais preparado aí para essas questões aí, dessas questões de desigualdade, né? De pessoas que são vulneráveis, de pessoas que são esquecidas, certo? Respondi sua questão, Carolina, em relação à Igreja Católica. Tem outras questões também, né? Que a Igreja Católica eu acho bem omissa em algumas pautas. Mas espero ter respondido. Eu acho que para mim isso é o que mais pega para mim, na minha, né? Na questão desses pensamentos aí. Espero ter respondido sua questão. Alguém tem mais alguma questão que queira tirar dúvida? É triste, mas é o que é o real, né? A gente vive nesse sistema aí que é omisso o tempo todo. O tempo todo e é triste. É só aguardar
Certo, tá, que ótimo. Maravilha, que bom. Pessoal, dia 8h40, esse tema é muito bom, viu? Quiser voltar na próxima aula, a gente vai debater sobre um pouco mais. Tá certo, Caroline? Foi bom você ter levantado essa pauta aí. Já são 8h40. Vamos finalizar aí nossa aula. Quero aqui agradecer a presença de vocês, todas. Alice, Beatriz, Caroline, Lídia, obrigada pela participação. Na quinta-feira estaremos aqui novamente, tá bom? E aí a gente pode conversar sobre mais algumas questões aí, tá certo? Obrigada aí pela participação de vocês são maravilhosas. E na quinta-feira a gente conversa mais um pouco sobre o Enem, tá bom? Para ir acalmando o coração de vocês, para ir relaxando vocês, tá certo? Obrigada, meninas. Beijão. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe vocês também. Boa noite a todos. Boa noite, Caroline, Alice. Boa semana. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.